Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 9 de novembro. A fuselagem e as asas do avião que levava a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas deixam Minas em direção ao Rio de Janeiro. O resultado do avanço da vacinação: das 92 cidades do estado do Rio, 87 não registraram morte por Covid nas últimas 24 horas. Os estragos causados por um temporal em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. E ainda, um fertilizante desenvolvido pela UNB ganha uma das mais importantes premiações da ciência brasileira. É agora no Brasil TV. A fuselagem e as asas do avião que levava a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas já saíram de Caratinga, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. A Iana Coimbra está em frente ao pátio da empresa onde estavam os destroços e tem as informações. Os destroços da aeronave saíram daqui do pátio de Caratinga pouco antes de 1h da tarde. E eles já estão seguindo viagem para o Rio de Janeiro, onde devem chegar a partir das 8h da noite. A fuselagem e as asas estão sendo levadas para o 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa-3, que fica no Rio. O Seripa-3 é o órgão regional da Força Aérea Brasileira e funciona na base que fica no aeroporto do Galeão. Ele atende 3 estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, por isso que os destroços foram levados para lá. O Cenipa está definindo para onde os 2 motores do bimotor King Air da Beech Aircraft serão levados para serem periciados. Um dos possíveis destinos desses motores é uma empresa autorizada pela fabricante em Sorocaba, que fica no interior de São Paulo. E todo esse processo de investigação está sendo comandado pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Apenas a investigação vai poder determinar por que a aeronave caiu, por que a aeronave atingiu esse fio dessa torre de distribuição de energia da CEMIG. Durante toda a parte da manhã, a gente acompanhou essa movimentação aqui em Caratinga e a gente vai assistir agora na reportagem. Hoje cedo, a fuselagem e as asas foram amarradas, cobertas por uma rede e envoltas numa lona para serem transportadas com segurança até a base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A próxima etapa do trabalho será comandada pelo Seripa-3, o 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, onde as peças serão analisadas minuciosamente. Os 2 motores que se desprenderam da aeronave durante a queda foram retirados ontem à tarde. Um deles estava em uma mata fechada e o outro dentro da cachoeira onde a aeronave caiu. Um cabo de aço enrolado na hélice chamou a atenção dos investigadores. No momento do acidente, o avião estava em procedimento de aproximação da pista, quando atingiu um cabo para-raio da linha de distribuição da companhia de energia. Depois do impacto, a aeronave caiu em uma cachoeira à esquerda da pista do aeródromo de Ubaporanga. Em outra frente de investigação, a Polícia de Minas quer ouvir principalmente as pessoas que testemunharam a queda do avião. O dono da empresa, responsável pela aeronave, já foi ouvido ontem à tarde, mas o delegado não quis comentar o depoimento. Mas uma resposta célere não significa uma resposta rápida. Uma resposta célere é a resposta mais técnica no menor tempo possível. Nós vamos fazer o melhor trabalho possível, no menor tempo possível, mas um trabalho de forma técnica que pode demandar um tempo. A partir de agora, as informações coletadas pela polícia e pelo CENIPA serão compartilhadas. Elas vão compor o inquérito que apura as causas e as circunstâncias do acidente. Segundo o delegado Ivan Salles, da Polícia Civil aqui de Caratinga, só o laudo pericial vai concluir se esse cabo que estava enrolado em uma das hélices, se ele é o mesmo que se rompeu na torre de distribuição de energia na hora do acidente. Como a gente já falou, o CENIPA vai definir para onde os motores deverão ser levados. A aeronave não tinha caixa preta, mas foi encontrado o spot geolocalizador que será usado para comparar o plano de voo e o trajeto que foi feito pelo avião, de acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Esse equipamento, o geolocalizador, também será periciado e é uma peça super importante para a investigação. A gente lembra que esse avião saiu de Goiânia na sexta-feira, caiu aqui na região, numa cidade bem próxima aqui a Caratinga, por volta das 3h da tarde. Ele estava trazendo a cantora Marília Mendonça, que ia fazer um show aqui, e parte do grupo dela. Além de Marília Mendonça, também morreram nesse acidente o piloto e o copiloto, o tio dela, Abiceli Silveira Dias Filho,
que sempre estava viajando com a cantora, e também o produtor Henrique Ribeiro. E Ana Coimbra, de Caratinga, para o Brasil TV. Vamos falar então da Covid-19. A grande maioria dos municípios do estado do Rio não registrou morte pela doença nas últimas 24 horas. Esse cenário é resultado do avanço da vacinação. A hora do intervalo da escola foi a oportunidade para tomar a segunda dose para muitos estudantes. É bom para poder voltar o mais rápido possível, da forma mais segura possível, às relações normais que tinha antes da pandemia. O Rio antecipou a segunda dose da Pfizer para 21 dias para todo mundo com mais de 17 anos. 70% dos cariocas já tomaram 2 doses ou a dose única da vacina. Show de bola, maravilhoso. Se tiver a quinta, a gente toma também, pô. Estamos aí, o negócio é se prevenir, né? No Meia, rapidinho antes do trabalho, deu para tomar a dose de reforço. Eu vou trabalhar, mas eu quero tomar logo a vacina para mim ficar livre. Ficar tudo certinho, né? A gente evitar essa doença, proteger ao máximo, né? Quanto mais a vacinação avança, menos perdemos vidas por causa da Covid. Nas últimas 24 horas, 87 dos 92 municípios do estado do Rio não registraram mortes pela doença. As 5 cidades que registraram óbitos nesse período foram a capital, Volta Redonda, Valença, Rio das Ostras e Macaé. Foram 15 mortes ao todo. Se considerarmos os registros desde o início do mês, 59 cidades não tiveram mortes por Covid e 33 registraram 163 mortes agora em novembro. Na rede SUS da capital, há 78 pessoas internadas com Covid. Nas últimas 24 horas, foram apenas 4 novas internações em todo o estado. Eu gostaria que tivesse zerado, né? Mas infelizmente ainda não está, né? Mas vamos caminhando para isso. No Centro-Oeste Paulista tem vacina contra a Covid-19 com risco de ficar vencida. E para isso não acontecer, a Prefeitura de São Paulo, São Manuel, por exemplo, está desenvolvendo doses para o governo do estado. Drive-thru vazio e a caixa térmica cheia de vacinas. Em São Manuel tem pouco movimento no posto de imunização e a preocupação é especialmente com as doses da Pfizer. A partir do momento do frasco aberto é 6 horas. A vacina é 6 doses, então a gente tem que estar cumprindo essas horas para terminar de vacinar as pessoas. Então a gente sempre orienta a estar vindo, né? Não tão no horário que finaliza das 15 horas, por conta dessa vacina mesmo e desse prazo curto que ela tem. Por aqui, mais de 3.500 pessoas estão atrasadas para tomar a segunda dose. E há também quem sequer recebeu a primeira aplicação, o que pode trazer consequências graves. Na semana passada, um jovem de 19 anos morreu em São Manuel por complicações da Covid-19. Segundo a Prefeitura, Abner Gomes Scorsi não tinha tomado nenhuma dose da vacina contra a doença. Uma família que já tinham tido outras 2 perdas por conta do Covid. E mesmo assim, ele fez a opção de não vacinar. Isso mostra, o tamanho da efetividade da vacinação. Por causa dos atrasados para a vacinação, a cidade precisou devolver 800 doses ao governo do estado. As vacinas estavam perto da data de vencimento. Por causa da baixa demanda, o estado inclusive alterou a forma de distribuição das vacinas. Antes, o município tinha as doses por causa do número de habitantes da população apta a ser vacinada, nem precisava solicitar. A partir de agora, as cidades precisam mandar uma documentação oficial solicitando as vacinas e só então elas são encaminhadas para o município pelo estado. A medida do governo estadual passou a valer nesta segunda-feira. Nesse remanejamento, Botucatu já recebeu 500 doses de municípios da região que estavam próximas ao vencimento. Para evitar desperdício, a Prefeitura busca estratégias, como adiantar a dose de reforço nos idosos, em profissionais da saúde, educação e segurança. A Polícia Civil de Sergipe já identificou o homem que fingiu ser policial e teria ameaçado técnicas de enfermagem em um posto de vacinação em Aracaju. Ele se recusou a tomar a vacina e exigiu o cartão comprovando a imunização. As imagens mostram o momento em que o homem passa pelas etapas do drive-thru para supostamente tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Uma funcionária disse que ele chegou, mostrou uma arma, falou que era policial civil e estava em perseguição a outro veículo. Na sequência, seguiu na fila do drive,
pegou o cartão de vacinação e saiu sem se vacinar. O caso foi investigado pela Corregedoria e em seguida encaminhado ao delegado Everton Santos, da 1ª Delegacia Metropolitana. O suspeito foi identificado e não se trata de um policial. Então é uma pessoa que não tem vínculo com o Estado e assim que tão logo o procedimento chegou aqui para a 1ª Delegacia, nós identificamos que é um indivíduo realmente que trabalha numa empresa terceirizada da Petrobras, que aquele cartão de vacina que ele precisava era exatamente para ir para o trabalho. De acordo com o delegado, a mulher do suspeito foi ouvida e a empresa que ele trabalha foi comunicada sobre a situação. Nós fizemos a ouvida da esposa, né, da pessoa que está sendo investigada, exatamente porque a placa do veículo está em nome dela. A investigação vai continuar aqui na 1ª Delegacia Metropolitana, na Zona Sul de Aracaju. Com a identificação do suspeito, ele deverá ser ouvido e assim que o inquérito for concluído, o caso seguirá para a Justiça. A gente fala agora da prisão de 17 advogados e 8 servidores do INSS numa grande operação da Polícia Federal no Piauí e no Maranhão. Eles são acusados de fraudar aposentadorias rurais. Olá, a operação contou com 200 agentes que cumpriram 96 mandados judiciais nos estados do Piauí e do Maranhão nesta terça-feira. 8 servidores do INSS, 17 advogados e 14 pessoas que captavam clientes para esses advogados. Ou seja, quem seria diretamente beneficiado com as aposentadorias, foram presas na Operação Bússola. Alguns dos mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas e nos escritórios ligados aos advogados, onde os policiais apreenderam quantias em dinheiro. Esse grupo agia na falsificação de documentos públicos, para conseguir obter aposentadoria rural por idade a pessoas que não são trabalhadores rurais, E eles também agiam na falsificação de documentos para criar apenas no papel, criação de pessoas fictícias, que a gente chama, e a partir da criação dessas pessoas eles conseguiu também esses benefícios de aposentadoria rural. Já foi identificada uma fraude de mais de 55 milhões de reais sacados, efetivamente sacados, dos cofres do INSS, e é uma estimativa de fraude, se esses benefícios não forem sacados, de mais de 600 milhões de reais, caso não haja suspensão desse benefício. Os presos e todo o material apreendido no Piauí foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Teresina. A Justiça também decretou o bloqueio das contas dos presos e a suspensão do exercício da função para os servidores do INSS. Josiane Souza, para o Brasil TV. E uma outra operação da Polícia Federal está no Mato Grosso do Sul, desarticulou e prendeu integrantes de uma organização criminosa. Martim Andrada tem as informações de Ponta Porã. A operação da Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa depois de receber uma denúncia de um suposto plano para executar um policial federal. Essa operação foi em conjunto entre as polícias do Paraguai e do Brasil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão aqui em Ponta Porã, no presídio aqui de Ponta Porã, de Pedro Juan Carralheiro, cidade vizinha, no Paraguai, e também em Maringá, no Paraná. Durante essa operação, a polícia apreendeu R$50 mil em dinheiro e celulares. Lembrando que desde o começo de outubro, depois de uma série de crimes, as polícias do Paraguai e do Brasil reforçaram o trabalho em conjunto para conter a onda de crimes e violência na região de fronteira com o Paraguai. No Pará, a Polícia Federal fez nesta terça-feira uma operação para combater crimes de abuso e exploração sexual infantil. Ingo Miller. A Polícia Federal realiza uma operação para combater crimes de armazenamento de pornografia infantil no Pará. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em municípios do Nordeste do estado e na região metropolitana de Belém. Durante esta operação, os policiais apreenderam computadores, celulares e pendrives que serão periciados. Caso seja confirmado que eles continham conteúdo ilegal, os responsáveis por esses aparelhos podem responder pelos crimes de armazenamento de pornografia infantil, cuja pena pode chegar a 9 anos de prisão. Ingo Miller para o Brasil TV. Um temporal durante a madrugada provocou alagamentos em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Moradores reclamam que a água invadiu casas porque a rua não tem escoamento. Nas imagens feitas pelos moradores, dá para ver a situação das casas. Era por volta de 1 da manhã quando começou a chover. Água e barro invadiram todos os cômodos desse imóvel. O dia já estava clareando e a Olívia ainda limpava o que podia.
Móveis, colchões e até o material escolar dos filhos ficaram molhados. Ela vai invadindo de uma vez, não tem como de fazer nada. Aí o que deu para salvar, salvou. Vai levantando as coisas todas, mas nem tudo a gente consegue, né? Alguma coisa ainda vai embora. A área externa foi toda tomada pelo barro. Essa tubulação que passa no quintal foi um dos pontos por onde a água entrou. No vídeo feito com o celular, é possível ver a força da água invadindo o imóvel. Agora que a água baixou e já está de dia, a gente consegue ver melhor. Essa aqui é a única forma de escoamento da água da chuva de toda a rua. E sozinha, essa tubulação aqui não está dando conta da quantidade de água. Só depois da chuva foi possível tirar os carros que estavam na rua. O calçamento aqui praticamente não existe mais. E o que desceu com a enxurrada foi parar na casa da dona Maurisa. Ela passou a noite toda acordada com medo. Quando a água começa a entrar, a gente não dorme direito, né? Porque ficar assustado de encher a casa toda. Chover um pouco mais forte, às vezes não tem mais fraco, enche. A Prefeitura de Ribeirão das Neves disse que equipes da Secretaria de Obras e da Defesa Civil vão fazer uma limpeza de um córrego dentro de uma fazenda como ação emergencial. Ainda segundo a Prefeitura, os técnicos avaliam a possibilidade de obras definitivas para resolver essa situação. Depois de quase 48 horas de buscas, bombeiros encontraram um corpo de uma mulher levada pela enxurrada na Bahia. A Bruna Evangelho tem as informações. Aqui em Feira de Santana, o Corpo de Bombeiros procura um homem que desapareceu ontem à tarde após ter sido levado por uma enxurrada, quando tentava atravessar uma ponte sobre o rio Jacuípe. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Salvador estão fazendo buscas no local, mas ele ainda não foi localizado. Em Rui Barbosa, que fica a 320 quilômetros de Salvador, o corpo de uma mulher que estava desaparecida após ter sido levada por uma enxurrada foi encontrado no final da manhã de hoje, após quase 48 horas de buscas. Nilzete Suzarte, de 62 anos, tentava atravessar uma ponte no domingo, quando foi arrastada pela água. O corpo dela foi encontrado a cerca de 3 quilômetros do local. E na cidade de Itaberaba, a cerca de 40 quilômetros de Rui Barbosa, 9 famílias estão desalojadas. Choveu 250 milímetros em apenas 3 dias. Casas ficaram alagadas em 3 bairros periféricos da cidade. E o forro de um centro de acolhimento a crianças não aguentou com o peso da água e desabou. Bruna Evangelho, para o Brasil TV. A seguir, a operação contra o tráfico de animais silvestres no Espírito Santo e no estado do Rio. Brasil TV de volta com a informação da morte, hoje de madrugada, do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Ele tinha 87 anos e estava internado desde agosto em São Paulo, depois de sofrer um acidente vascular cerebral. No sábado, o quadro de saúde se agravou por causa de uma pneumonia. Iris dedicou mais de 60 anos à vida política e é um dos políticos mais tradicionais de Goiás. A cobertura completa você vê daqui a pouco no Jornal Nacional. E a Polícia Federal e o IBAMA e o ICMBio fazem hoje uma operação contra o tráfico de animais silvestres no Espírito Santo e no estado do Rio. Os agentes cumprem 13 mandados de busca e apreensão contra alvos suspeitos de capturar e vender papagaios e macacos. O homem se equilibra em uma das árvores mais altas da floresta. Ele quer chegar ao ninho para pegar filhotes de papagaio. É um trabalho feito por encomenda. Deixa eu te falar um negócio dos papagaios, vai dar certo esse ano ou não? Eu queria que você me falasse se vai dar certo ou não, porque senão não tem como botar o pessoal para caçar, que depois o pessoal fica bravo comigo aqui, tá bom? As gravações autorizadas pela Justiça revelam outra estratégia dos criminosos: cortar as árvores da floresta para conseguir chegar aos ninhos. Vê aí se você consegue um motosserra bom aí, ou de alguém que você conhece aí. A maioria dos animais é capturada na reserva de Soretama, uma área de proteção ambiental que fica no norte do Espírito Santo. De acordo com a investigação da Polícia Federal, as pessoas que capturam os papagaios nas matas do Espírito Santo vendem por R$100 para um intermediário. Esse intermediário revende o animal para uma pessoa no Rio de Janeiro,
onde há um esquema montado para guardar e transportar o bicho até o comprador final, que paga R$3.000 por cada papagaio. A organização também captura outras aves e macacos, principalmente os filhotes. No caso do macaco prego, o filhotinho costuma ser carregado nas costas da mãe, o que é uma dificuldade para os criminosos. Eles decidem usar uma espingarda para abater a mãe e pegar o filhote. Essa bióloga pesquisa primatas há mais de 20 anos. Lembra que algumas espécies de macaco prego estão em extinção. Ela diz que as pessoas que compram os filhotes costumam mantê-los em casa como se fossem bichos domésticos. Mas a captura desses animais afeta todo o meio ambiente. Os filhotes são vítimas mais fáceis, né, de serem capturadas. E quando são capturados, normalmente são tirados das mães, né? Ainda são filhotes dependentes das mães. Então é um processo assim, para eles bastante traumático e cruel, né? Em 2020, 55 filhotes de papagaio foram capturados na reserva de Soretama. Hoje, a polícia encontrou mais dezenas de papagaios ao cumprir 13 mandados de busca e apreensão. A operação foi realizada no Espírito Santo e em Magé, no Rio de Janeiro. Essa investigação, a fase de hoje, ela vai poder facilitar essa descoberta, se houve ou não envio desses animais para o exterior, né? Então, hoje, com a deflagração desses mandados de busca e apreensão e com essas prisões em flagrante, a gente avança muito nessa investigação. Segundo a Polícia Federal, essa quadrilha atua há 15 anos. Os investigados podem responder por crimes contra a fauna, maus tratos aos animais e associação criminosa. E por haver a prática de caça profissional, a pena pode ser triplicada. Mas agora tem uma notícia boa. Um professor da UNB foi premiado por desenvolver um fertilizante que é sustentável e capaz de aumentar a produtividade das plantações. Pode parecer só um líquido escuro, mas aqui dentro tem muita ciência. Esta é a arbolina, um biofertilizante para lavouras que usa nanotecnologia, partículas pequenas que não são visíveis a olho nu. No laboratório, a arbolina brilha com a ajuda da luz negra, uma simulação do efeito da luz do sol. A arbolina é composta de carbono orgânico, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, tudo o que a planta precisa. Foi criada pelo professor Breno Amaro, do Instituto de Química da UNB, que é pós-doutor em biotecnologia molecular, celular e catálise. Ele explica que o produto é bem diferente de outros fertilizantes. É atóxico para nós, né? E em 15 dias a planta normalmente já eliminou tudo aquilo que ela não utilizou. Então, ele não causa nenhuma contaminação ambiental, é completamente sustentável. Através da nanotecnologia a gente consegue resultados melhores de produção na planta, porque ela absorve melhor o nutriente e ele é melhor distribuído nos processos da planta, né? Agora, a arbolina foi premiada. O Breno foi escolhido pela Sociedade Brasileira de Química para receber o prêmio SBQ de Inovação Fernando Gallenbeck, que é disputado a cada 2 anos por pesquisadores do Brasil inteiro. É a primeira vez que a Universidade de Brasília e uma universidade do Centro-Oeste é contemplada. O prêmio, em termos individuais, é uma felicidade muito grande, mas muito mais importante do que a felicidade individual é o impacto que isso traz para a instituição, né? A arbolina começou a ser criada em 2011 na UNB. Em 2015, pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, iniciaram uma parceria que resultou na patente do produto. E o que o prêmio reconhece agora já tinha sido visto na prática. O biofertilizante pode até dobrar a produtividade de plantações como milho, soja, feijão, arroz, tomate, cacau, morango, uva, cana-de-açúcar e de forma natural. O Jucimar Silva, pesquisador da Embrapa Hortaliças, considera a arbolina promissora para a agricultura brasileira. Desenvolvemos pesquisas com tomate, alface, pimentão, morango, tomate para processamento industrial e em todos os cenários nós observamos grande produtividade, uma maior eficiência de uso de água e nutrientes. Para vender a arbolina, os pesquisadores criaram no ano passado uma empresa, a Criotec, que também já foi premiada. Um dos reconhecimentos foi da KPMG, que premia inovações globais. O biofertilizante venceu projetos de 16 países na final em Portugal na semana passada. A Karime Rodrigues, que foi aluna no laboratório e hoje é doutora em Química, é a chefe do setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa e ressalta a importância de um produto 100% nacional.
Nós estamos prestes a vivenciar uma crise no fornecimento de fertilizantes, né? Então, é muito importante que a indústria nacional se fortaleça e tecnologias como a Arbolina têm o potencial de suplementar de uma forma que a gente não sofra tanto os efeitos dessa crise internacional. A empresa paga royalties para a UNB e para a Embrapa, que são investidos principalmente em pesquisa, uma forma de estimular mais inovação. Nós temos 12 novos produtos que estão em fases finais de teste, e se nós tivéssemos mais investimento e valorização na pesquisa nacional, provavelmente eles já estariam sendo comercializados. E a gente encerra com as imagens de uma visita inesperada que uma família do Distrito Federal recebeu ontem à tarde. Olha só. Um lobo-guará estava escondido embaixo da mesa da cozinha dessa casa que fica na quadra 16 do setor leste do Gama. A família acionou o batalhão ambiental, que foi fazer o resgate. O animal até resistiu, mas foi capturado. Ele estava saudável e foi solto no Parque Nacional de Brasília. Imagina que coisa simples, dar de cara com o lobo-guará em casa. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite a todos vocês e até amanhã.